Olá, pessoal. Com o advento da Copa do Mundo, no dia 25/11, no gol do Richarlison, foi comparado o gol dele à sequência de Fibonacci. E o que tem a ver a sequência de Fibonacci com o mercado financeiro? Na verdade, tem tudo a ver, porque o mercado financeiro utiliza-se bastante dessa ferramenta de Fibonacci. Então, o que eles fizeram? Eles enquadraram a foto do Richarlison, no momento que ele fez o gol, né? E nessa ferramenta de estudo de Fibonacci, há algumas medidas de distribuição, né? Com relação aos braços, a cabeça. Então, são medidas que faz parte da natureza e é muito utilizado, então, essas medidas dessa ferramenta, desse estudo de Fibonacci. E no mercado financeiro não é diferente. Então, eu resolvi publicar o vídeo, né, para fazer essa comparação e entender também o comportamento dessa ferramenta no mercado financeiro. No mercado financeiro, a ferramenta de Fibonacci é mais utilizada na renda variável, ou seja, no mercado de ações, né? Então, é traçado em cima de gráficos, né, para projetar uma eventual queda, uma eventual alta em determinada ação, né, ou o que eles chamam também de correção de mercado. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, vamos por curiosidade, né, e até por uma questão de conhecimento mesmo, né, de um conhecimento mais light, digamos assim, vamos verificar, então, como que foi desenvolvido esse estudo de Fibonacci. Então, o estudo, essa aplicação dessa ferramenta de Fibonacci, então, foi desenvolvido por Leonardo de Pisa, ou Pisano, mais conhecido como Leonardo Fibonacci. Ele nasceu em Pisa, na Toscânia, Itália, mais ou menos em 1175. Mais ou menos por quê? Porque há em alguns livros, né, em alguns estudos, que colocam um ano diferente, mas é próximo a 1175. E o que é a sequência de Fibonacci e aonde ela encontra-se? A sequência de Fibonacci, na verdade, é uma sequência de números naturais. E esse estudo, na verdade, ele desenvolveu a partir da procriação de um casal de coelhos, né? Então, ele fez esse estudo baseando que pegasse um casal de coelho e assim que ele procriasse, esse casal também passaria, depois de um determinado tempo, a procriar também, e mais a procriação do casal que gerou esse casal anterior, e foi a partir daí que ele desenvolveu essa sequência chamada sequência de Fibonacci. E como que ele é aplicado? Ele pegou os números naturais, ou seja, a partir do 0 ou 1, repetiu o 1 novamente. Então, só aqui que esses números são fixos, né? O 0, o 1 e o 1 novamente. E aí ele foi somando o número antecedente, o antecessor, ao sucessor, né? Por exemplo, nem aqui, ele pegou 0, soma mais 1. Quanto que deu? Deu 1. Depois ele pegou 1, somou com 1, deu 2. Depois ele pegou o 2 e somou com 1, deu 3, e assim por diante. Depois ele somou 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, e assim por diante. E a partir dessa proporção é que foi descoberto que nessa sequência existe uma proporção que foi chamada
de proporção áurea, ou razão de ouro, ou divina proporção, há várias nomenclaturas no mercado e na história desse estudo. E essa proporção ela é representada pela letra grega φ. Aqui está o símbolo em minúsculo e aqui em maiúsculo. Então, é φ mesmo, para não confundir com π, né? Que são medidas diferentes e estudos diferentes. Então, utilizando dessa sequência, ele construiu um retângulo de ouro. E foi aonde, nesse retângulo de ouro, foi aonde foi enquadrada o gol do Richarlison. Um pouquinho mais para frente a gente vê bem esse detalhe. Então, nesse retângulo de ouro, ele construiu esse retângulo, e dentro desse retângulo, no interior desse retângulo, ele construiu a espiral de Fibonacci. Então, nesse movimento de braços e pernas e a cabeça, onde ficou nítido na foto, foi aonde eles aplicaram a espiral de Fibonacci, né? E aonde, então, enquadrou a foto dele e relacionaram isso com o estudo de Fibonacci, com a razão de Fibo. Então, essa razão também é conhecida no mercado como razão de ouro ou divina proporção. E vamos ver aonde que é aplicada essa proporção. Na natureza, como nos furacões, no girassol, ali nas sementes do girassol, né, quando ele vai formando na folha tem as sementes no meio, né? Então quando ele vai formando aquele desenho lá, eles são muito relacionados. Então essa espiral de Fibonacci, né? Então essa espiral também está presente nos caracóis, nas pinhas, nas conchas. Na arte, nas pirâmides do Egito, nas obras arquitetônicas de Gaudí, na Igreja da Sagrada Família, em Barcelona, no quadro de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, na criação de Adão, no homem vitruviano, de Leonardo da Vinci também. Na física, é aplicado nas óticas de raio de luz. Na ciência da computação, é muito utilizada a sequência para a elaboração de algoritmos, né? Hoje é muito usado também o termo robô, né? Então, todo esse estudo, né, é muito aplicado, então, na ciência da computação e para definir a estrutura de dados na engenharia de software, assim como também para testes críticos, né, para ver se o programa ou o software está dando aquele resultado que foi projetado. Bom, não poderia deixar de citar o mercado financeiro, né, onde ele é bastante utilizado. Então, na análise técnica, a maioria dos softwares, eles já trazem essa ferramenta de Fibonacci, ok? Aqui está, então, isso é o retângulo de ouro, e dentro desse retângulo são formados, são colocados vários quadrados, né? E aplica-se, então, a sequência de Fibonacci. Então, eu fiz esse desenho e coloquei essa cor, né? Para se relacionar, então, com a cor do ouro, né? Já que é o retângulo de ouro. Então, quando eu fiz o desenho, esse desenho é bem simples de fazer, né? Você inicia com o retângulo aqui, depois você vai colocando os quadrados aqui dentro, o quadrado de 1 por 1, então você faz 2 quadrados de 1 por 1, soma esses 2 quadrados, vai dar um quadrado de 2 por 2, né? Depois você soma o 2 com 1, 3, faz o quadrado de 3 e assim por diante. E você vai fazendo a sequência de Fibonacci aqui dentro. Depois você soma o 3 e o 5, vai dar 8. Né? E aí o que você faz? Você vai fazer as curvas aqui, né? Ligando os vértices
desses quadrados, né? À medida que você vai ligando os vértices, você vai descendo com a linha, passando em todos os vértices e monta essa espiral de Fibonacci. E foi neste desenho aqui que eles enquadraram, então, o movimento do Richardson. Esse desenho ele pode ser feito em várias posições. O que tem que ser distribuído é a medida certa. O Richardson ele está com o desenho invertido. Na verdade, ele está neste sentido que eu estou fazendo com o mouse. Então, vamos dar uma adiantadinha lá. E vamos lá, eu tenho a foto dele mais nítida aqui. Então, está aqui. O que eles fizeram? Eles mudaram um pouquinho só o ângulo, mas o desenho se mantém original, original que eu digo dentro das medidas, né, distribuídas as proporções, e feito dentro do estudo. Então, está aqui. Esse é o movimento que foi feito, e então, por isso que se associou a essa pessoa, né, a Francelle Stephanie, que publicou isso através do UOL, né, esse crédito é da UOL, essa foto deles, né, do site deles, no portal deles. Então, foi essa ligação que foi feita, ok? Mas realmente foi uma colocação muito feliz de quem publicou isso. Então, está aqui esse retângulo de ouro, está aqui a foto do Richardson. E no mercado financeiro, como que ele funciona? Então, o que eu relacionei? Ali a gente foi mostrado o retângulo de ouro. E aqui são projeções, né? Tanto de aumento quanto de queda e também retrações de Fibonacci. E o que ele tem de relação entre um estudo e outro? Na verdade, todos partem de número, né? De percentuais, dessa razão numérica. Então, os percentuais, quando você pega o número anterior, divide pelo sucessor, você vai ter o percentual de 0,61. Né? E quando você multiplica por 1,61, é para achar a próxima sequência. Ou simplesmente somando os números, né? O anterior em relação ao sucessor, né? Você soma os dois, né? Ou você aplica 1,1, 1,61,8 e você vai chegar também no próximo número. Então, no mercado financeiro, como é que ele funciona? Eu vou passar bem rápido, né? Porque a intenção deste vídeo é mostrar simplesmente a relação que existe, né? E o quão é utilizado essas medidas de FIBO. Por exemplo, então, lá aqui na física, como eu falei, na engenharia de software. Então, é bastante aplicado, é bastante utilizado isso. E, na verdade, alguns colégios, não sei se em todos, até porque já faz tempo, né, que a gente passou lá pelo ensino básico, mas normalmente estuda-se, embora seja bem superficial, estuda-se a sequência de Fibonacci no ensino básico. Então, no mercado financeiro, como eu vinha falando, esse aqui é um gráfico que a gente vai ver esse gráfico, vou ver ao vivo, né, porque hoje é dia 12/12, então a bolsa ainda está aberta e eu vou mostrar esse movimento dentro do gráfico da bolsa. Eu só tracei esse que utiliza uma outra plataforma, mas só para ter ideia. Então, esse é o gráfico da Bolsa de Valores, onde você pode escolher qualquer ativo, ou seja, qualquer ação, né? Pode ser uma ação, por exemplo, da BRF Foods, pode ser do Banco do Brasil,
da Klabin, etc. E pode ser o próprio índice da Bolsa. Aqui, então, o que a gente tem? A gente tem um gráfico, né, do movimento da Bolsa. Cada retângulo desse aqui, como é que eu vou dizer? Cada candle desse, né, que a palavra certa é candle, né, que vem do japonês. Então, cada vela dessa aqui representa um dia de movimento. Você pode traçar em períodos diferentes. Então, cada vela dessa, cada símbolo desse, representa um período, seja ele em minutos, em horas, em dias, semana, mês. Então, mas sempre quando você coloca lá que período você quer, cada então vela dessa vai ser uma unidade daquele período. Nesse caso aqui, eu coloquei aqui, é diário. Então, cada retângulo desse, cada vela dessa aqui é um dia de movimento. E aonde que eu tracei a Fibonacci? O que aconteceu aqui? Então, nessa linha verde que eu passei por cima do gráfico aqui, o que a gente notou aqui? Teve um movimento de alta, depois um movimento que a gente poderia chamar de queda, né? Para quem olha assim, representa ser uma queda, mas não é exatamente uma queda, é uma correção nos preços. Então, ela vinha de uma tendência de alta, né? Quando a gente pega o gráfico por um período maior, a gente vê que era... E daí ele faz uma correção, quase que zera aqui esse ganho, né? Por quê? Porque ele fez todo esse movimento de subida, depois ele desceu novamente, quase que chegou aqui, da onde ele partiu. Então ele fez uma correção muito forte aqui. E logo em seguida a correção, o que ele fez? Ele fez novamente um movimento de alta. Então, na verdade, no mercado é assim, quando a gente está numa tendência de alta, mesmo numa tendência de alta, a gente tem altas e baixas, mas, na verdade, ele sempre vai estar numa ascendência. Então, por quê? Porque o mercado não trabalha numa linha reta. Então, ele faz alta, correção, expansão, correção, expansão, e vai fazendo esse movimento em zigue-zague. E quando a gente teve essa correção aqui bastante forte, o que eu fiz aqui? Eu tracei um fibo para projetar, a partir do momento que ele rompe, não vou entrar em detalhe aqui, mas nessa linha aqui, mais laranja aqui, eu tracei um pequeno topo. A partir do momento que ele rompe esse topo, eu coloco o Fibonacci. Há várias maneiras de traçar Fibonacci. Mas eu tracei a partir desse rompimento e projetei aonde que ele poderia o movimento chegar, né? E normalmente o que acontece? Quando a gente está traçando o Fibonacci, é antes do movimento acontecer. Depois dele acontecido, fica fácil da gente ver. Mas o que eu trouxe é para mostrar que é bastante, em grande parte das vezes, se você faz um estudo bem feito, este movimento tende a chegar até lá. Então, o que eu fiz? Eu projetei uma expansão. E qual que era a expectativa, então? É chegar no número de Fibo, que é 1618. Então, onde é que deu esse número? Então, essa ferramenta ele faz automático esse cálculo. Então, quando eu fiz este movimento aqui, essa expansão, digamos, eu não tinha esta expansão que realmente o mercado fez. Então, o que aconteceu? Ele chegou em 161 e começou a fazer novamente uma correção. Pode ser uma correção, pode iniciar um movimento realmente de queda. São coisas diferentes. Mas não vou entrar nesse detalhe, por quê? Porque, na verdade, aqui eu só estou olhando a aplicação da ferramenta de Fibonacci. E também nem é uma recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum ativo. Tanto que eu não estou mostrando qual foi o ativo que eu usei aqui. Ok? Bom, aqui, então, eu já fiz um pouquinho diferente.
aqui eu projetei, peguei desde o início aqui até o topo lá em cima, ou seja, toda essa alta aqui, e estou projetando o quê? Uma correção de preços. E quero saber aonde que dá 61% de FIBO, ou seja, como agora a gente está retraindo, então o mercado ele tende a voltar, né? Fazer uma correção de preço. E vejam, o 61 de Fibonacci está aqui, ele chegou aqui, fez um movimento até que é relativamente forte em relação aos 3 últimos movimentos, lembrando que aqui cada retângulo, cada vela dessa aqui é um dia, deu sinais que pode até passar de 50% de FIBO, né? Então, ele apontou que chegaria aqui, e realmente chegou também, ok? Agora, o que eu vou fazer? Agora nós vamos ver, vamos entrar no site da Bolsa, na B3, e vamos utilizar, porque lá eles disponibilizam um gráfico, uma plataforma onde tem o gráfico, e nesse gráfico, eu acho interessante vocês, para quem já conhece, ok? Para quem não conhece, até bastante interessante, porque esse gráfico a gente aplica ele no movimento que está acontecendo, ok? Então vamos lá. Só um momento para a gente fazer a conexão. Ok. Bom, então para quem não conhece aqui, a gente está ao vivo aqui no site da B3, que é a Bolsa de Valores. Aqui, o que é esse aqui? É o índice do Ibovespa. Notem que onde eu estou com o cursor aqui, esse candle aqui, ele se movimenta. Como é índice, ele é demorado para movimentar. Por quê? Porque como que funciona o índice? O índice é a composição de várias ações. Eu não lembro exatamente quantas são as ações, mas são várias ações que compõem o índice da Bolsa. Então, esse índice tem uma série de cálculos, né, de cálculos que são feitos e de exigências para que aqueles ativos façam parte do índice, né? Eu não lembro exatamente, mas eu acho que são mais de 180 ações que fazem parte do índice do Ibov, mas não tenho certeza. Mas só por questão de curiosidade, eu vou pôr aqui uma ação. Vamos pôr aqui da Petrobras, que é bem conhecida, Petro 4, só para vocês verem como está. Ele está com um movimento, eu vou pôr aqui, vamos pôr aqui de 1 hora. Só para a gente ver ela se movimentando. Então, esse é o candle aqui. Eu vou mudar um pouquinho ali. O último candle é o candle do momento. Por aqui um minuto. Então, quando a gente olha aqui, onde eu estou apontando com o cursor, que é o último candle ali, veja como ele fica movimentando. O que é esse movimento? São compras e vendas. Quando ele está em vermelho, significa que o preço está caindo. Quando ele está em verde, naquele exato momento, o preço está subindo. Veja, isso só por uma questão de curiosidade, só, né? Então, para aqueles que não conhecem, é exatamente o gráfico que eu mostrei lá. Mas vamos, como eu não quero tendenciar ninguém, e nem é esse o objetivo, né? Vamos voltar lá no gráfico do índice da Bolsa. Vamos colocar um dia. E lembra que quando eu tracei lá o gráfico, o traço que eu fiz era exatamente aqui. E a ideia que passava é que provavelmente ele ia passar que era exatamente aqui que ele estava, nesse fundo aqui. E tudo apontava, porque o último candle era
acho que era esse aqui, não, esse aqui, tudo apontava que provavelmente ele ia perder aquele fundo, e realmente acabou perdendo, né? Mas vamos lá. Então, qual que é a tendência aqui? Se a gente utilizar, então, as ferramentas de Fibonacci, elas estão aqui. Então, quando se posiciona o cursor no gráfico da bolsa, na B3, quando se posiciona o cursor aqui e toca nessa setinha, ele tem lá retração de Fibonacci e expansão e extensão de Fibonacci. Extensão, expansão é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, então vamos ver aqui. O que a gente tinha aqui? A gente tinha um topo, e esse topo, ele fez um fundo até aqui, né? Então, não vou ficar entrando em detalhe por que chama topo ou fundo, para a gente não demorar muito esse vídeo. E vou expandir para cá, para ver até onde, porque agora, naquele dia que eu mostrei ali naquele gráfico estático, já apontava que havia uma tendência de queda. E aqui ele se concretizou. Quero ver se eu consigo ampliar um pouco mais. Então, pelo Fibonacci aqui, eu pego o último fundo aqui. Quando foi perdido esse fundo, eu faço este movimento, trago até este fundo, do topo até o fundo, quando eu coloco a ferramenta, largo aqui, dou um clique no mouse, depois arrasto com o mouse até lá em cima. O último topo, que normalmente, se eu estou fazendo uma projeção de queda, eu pego do topo anterior, que é um topo maior em relação ao posterior, e faço, então, o movimento de até o fundo anterior, elevo ao topo superior, e daí solto, a ferramenta projeta aonde que ele vai, que provavelmente o movimento vai parar. Então, quando a gente tem 61% de FIBO aqui, quando ele cair aos 61% de Fibonacci, a gente vem exatamente aqui. Então, já passou dos 61, está indo para 30, e depois ele vai arredondar todo o movimento de Fibonacci, ou seja, todo esse movimento de alta, ele está projetando a queda. Então, dentro dessas faixas coloridas aqui, você tem os percentuais de Fibonacci. E o que é esses percentuais de Fibonacci, então? É a divisão da sequência de Fibonacci pelo anterior, ou, como ele cai em percentuais de Fibonacci, essa ferramenta utiliza percentuais de Fibonacci, então, olhando o estudo lá, como que é feito? Ele pega o número anterior em relação ao posterior. E eu posso pegar o anterior em relação a 3, 4 números subsequentes. Em termos de preço, é exatamente isso que essa ferramenta faz. Ele pega o último preço e vai projetar os números, a sequência de Fibonacci. E aí ele projeta e mostra que aonde que cairia esse movimento, né? Aonde que ele chegaria. Então, essa ferramenta é utilizada para a gente ver, projetar aonde é o mercado de determinada ação, de determinado ativo, aonde o preço pode chegar, tanto em alta quanto em baixa. Ok? Então, essa era a curiosidade, aonde que se aplica Fibonacci, né? E qualquer dúvida, qualquer informação que vocês quiserem, eu sempre estou à disposição. Vou mostrar aqui como que entra em contato comigo, deixar minha... Então, aqui nas redes sociais, aqui no Facebook, né,
Este é o endereço no Facebook. Pode apontar também a câmera do celular aqui, que ele sai direto no Facebook. Eu tenho um canal no YouTube também, né? Este é o endereço do canal no YouTube, ou aponta a câmera aqui nesse QR Code e também já sai lá. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.